pensei inúmeras vezes em escrever um roteiro ou alguma coisa que eu pudesse que pudesse me ajudar a falar sobre esse tema, que é um tema que está queimando, né? É um assunto que está queimando dentro do meu coração desde cedo. Na verdade, não desde cedo do dia de hoje, mas tem alguns dias que o Senhor tem ministrado isso dentro do meu coração. Eu tenho tido muita vontade de compartilhar esse meu pensamento com vocês aqui. Mas eu pensei em fazer um roteiro, de repente trazer essa mensagem para vocês, trazer esse meu pensamento aqui com vocês de forma de pregação, de palavra. Mas eu percebi que a melhor forma possível é a forma mais simples possível, porque eu acredito que Jesus é muito simples. Eu sempre falo que nós é que complicamos muito as coisas, né? A gente dificulta a religião, torna tudo muito, muito complexo. Mas o Jesus que eu conheci, ele é muito simples. E a minha caminhada com Cristo, ela tem sido cada dia mais leve. E no começo parecia, assim, muito mais pesado. No começo parecia que ia ser muito mais difícil, sabe? E olha que eu nasci num berço evangélico, eu fui criada no evangelho, mas eu passei muitos anos, né, longe dos caminhos do Senhor. E nesse tempo que eu passei, né, todo esse tempo, foram mais de 15 anos, posso dizer, né, que desde os meus 15 anos de idade até os meus menos, enfim. Esse tempo todo que eu passei, né, longe dos caminhos do Senhor, me fez perceber que eu tive, em inúmeros momentos da minha vida, eu tive muito medo de mudar devido a eu pensar no que as pessoas poderiam pensar de mim. Então eu tive muito medo de me posicionar de uma forma diferente para as pessoas que estavam ao meu redor, para os amigos que eu conquistei na minha caminhada, no mundo mesmo, né? Quando eu falo do mundo, é porque eu cresci no evangelho, né? Então eu cresci morando praticamente de casa, igreja, casa. E quando eu conheci realmente o mundo, quando eu comecei a conhecer as coisas do mundo, eu comecei a ter amizades que não eram só os meus amigos ali da igreja naquela época. Então eu tive vários momentos nesse longo tempo que eu passei longe dos caminhos do Senhor, que eu tinha muita vontade de voltar para a igreja, para Deus, para Cristo. No começo eu pensava assim, né, voltar para a igreja. Eu ministrava louvor, né, eu pregava na igreja. Então assim, é como se eu tivesse constituído um eu diferente lá e um eu diferente aqui no mundo. Então meus gostos mudaram, meu jeito mudou, enfim. Você que está assistindo esse vídeo, talvez você também se perceba dessa forma. Sabe quando você olha para trás assim, você fala, meu Deus, eu era uma pessoa tão diferente. Mas com o passar do tempo, eu fui realmente percebendo que Deus, ele estava me chamando não para eu fazer parte de uma igreja em si, nem somente no sentido ministerial novamente, mas para conhecer Ele de verdade, porque eu achava que eu conhecia Cristo, mas eu não conhecia como eu conheço Ele hoje, sabe? Eu conhecia Cristo porque os meus pais me apresentaram a Cristo. Eu conhecia Cristo porque eu ouvia falar realmente de Cristo, eu estava todo culto, eu morava na casa da igreja. Mas depois de todo esse processo no mundo, eu sentia que Deus, ele me chamava para eu não voltar, mas para eu conhecer Ele verdadeiramente, para eu ter esse conhecimento, né, verdadeiro sobre quem era Deus na minha vida e quem eu era para Ele, e eu não tinha. E eu acho muito legal falar sobre isso, porque eu sempre me pego pensando que inúmeras vezes na nossa vida a gente fica assim meio perdido, sabe? E o que mais me impedia de voltar para Cristo, ou conhecer realmente, ou viver, eu tinha essa curiosidade de saber o que tinha do outro lado. Quando eu falo essa curiosidade de saber o que tinha do outro lado, eu tinha curiosidade de saber como seria a minha vida fazendo
decisões e escolhas diferentes das que eu estava tendo naquele período, naquele momento, naqueles anos que eu passei longe dos caminhos do Senhor, a qual eu fazia tudo o que dava na minha cabeça. Então eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu tinha curiosidade, então eu queria experimentar o álcool, eu queria experimentar ir para uma festa, eu queria experimentar viver realmente no mundo, e eu vivi para mim mesma, né, fazendo tudo o que eu tinha vontade de fazer e sem pensar, será que isso agrada a Deus? Então não tinha esse pensamento, sabe? Será que isso vai fazer diferença na minha vida? E quando eu senti esse chamado do Espírito Santo de voltar, de conhecer Ele novamente, ou conhecê-lo verdadeiramente, eu percebia que Deus, Ele queria se revelar para mim, se apresentar para mim, e também me apresentar para Ele, sabe? Então eu tive muito medo no decorrer das minhas tentativas de reconciliação. Eu me reconciliei várias vezes e eu não conseguia me firmar. Então no domingo eu tava, no sábado eu tava chorando na igreja, eu tava pedindo perdão a Deus, eu tava dizendo o que eu queria, mas no domingo de novo eu já tava do mesmo jeito. E aquilo me fazia sofrer tanto, porque eu desejava tanto, tanto saber o que tinha do outro lado e eu não conseguia. E uma das coisas que mais me paralisou, uma das coisas que mais me fazia ficar temorosa de ser diferente, era o medo de ser diferente. Que loucura, né? Eu tinha medo de ser diferente, eu tinha medo de um dia eu chegar pra minha melhor amiga, que deve assistir esse vídeo, e falar: amiga, eu não tô bebendo mais. Ah, amiga, eu não tô saindo mais. Ai, amiga, eu quero, sei lá, me vestir diferente, eu quero ser diferente. E o medo que eu tinha era de parecer que eu tava querendo ser melhor, sabe? Eu tinha medo de parecer que eu tava querendo ser, ou que eu tava julgando as minhas amizades, as pessoas que eu conheci naquele ciclo, naquela fase, como se eu fosse melhor do que elas agora, só porque eu decidi ser crente, ou decidi parar de beber, ou decidi parar de sair, ou decidi mudar. Então eu tinha esse pensamento impregnado na minha cabeça de que eu não queria machucar os meus amigos. Eu não queria que os meus amigos pensassem que de alguma forma eu não amava mais ele, que de alguma forma eles eram... Porque eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo que muitas pessoas, elas realmente mudam e elas passam a julgar, sendo que um dia desses elas estavam fazendo as mesmas coisas, sabe? E eu não deixava de ter esse amor, porque eu pensava assim: Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me fez desejar ter escolhas diferentes, mudar. E quando eu falo de escolha, gente, diferente, eu não tô falando de que o fato de você beber, o fato de você às vezes estar vivendo uma fase diferente é porque Deus não está com você na sua vida. Não é isso, sabe? Deus, Ele veio para todos nós. Na verdade, Deus veio para nós, né? Se eu fosse perfeita, se eu fosse santa, se eu nunca tivesse cometido nada de errado na minha vida, eu não faria parte daqueles que Deus veio, porque Deus veio para nós. Ele não veio para as pessoas que já são transformadas, Ele veio para nos transformar. Então, eu sempre tive esse cuidado, mas era tão excessivo que às vezes eu deixava, sabe? Eu não tinha coragem de falar, de me posicionar, de dizer, de não, sabe? Porque, ou às vezes de continuar assuntos, ou numa roda e que já estava me machucando, que eu já não queria mais, porque eu não queria que os meus amigos, que as pessoas que me conheceram naquela fase, elas pensassem que agora eu tô querendo ser mais, que agora eu estou dizendo que elas não têm, que elas são o diabo e que eu agora, sabe, eu tinha isso, eu tinha medo da mudança, eu tinha medo de ferir as pessoas, eu tinha medo, porque aquelas pessoas, apesar de tudo, de ter feito parte, né, de uma fase diferente da minha vida, de fato eu continuava amando elas. Eu construí amizades que para mim foram verdadeiras e que o meu amor não mudou em nada, sabe? Muito pelo contrário. E um dia eu me peguei pensando isso. Eu comecei a ter uma sede muito grande de poder falar de Jesus
poder fazer um vídeo falando de Jesus, de poder falar um testemunho meu, de poder realmente ser o eu que eu estava sendo, o eu que eu estava me tornando, que Jesus estava me tornando, ou de compartilhar as mudanças que as minhas novas atitudes estavam fazendo acontecer na minha vida. Então, gente, quando eu falo de mudança, eu não estou falando apenas da religião, eu não estou falando apenas de fé também. Eu estou falando de decisões que eu tomei e que talvez se você tomar, com toda certeza, às vezes sendo crente ou não, você vai colher frutos diferentes. Então, já havia muitos anos que eu desejava colher frutos diferentes, porque eu estava vindo de ciclos onde a minha vida sempre era a mesma coisa, todo ano. Entrava ano e saía ano a mesma coisa. Sabe, as mesmas coisas, não mudava em nada, e não tinha novidade na minha vida. A não ser também, cada ano que se passava eu tinha mais traumas, eram mais decepções, sabe? Era mais peso, eu não sei nem explicar, mas era isso. Então eu comecei a colher novos frutos, porque realmente eu comecei a tomar novas decisões, eu comecei a ter novas escolhas, e eu comecei a renunciar a algumas coisas que me faziam mal. Por exemplo, o álcool mesmo, eu tive problemas fisicamente, eu passava mal. Então essas coisas, para o crente ou não crente, quando você começa a ter essas atitudes de mudança, decisões de mudar na sua vida certas coisas, você vai colher coisas melhores. Então, obviamente, a minha pele ficou melhor, eu tive mais saúde, né? Entre outras decisões que me fizeram ter colheitas diferentes, né? E quando isso começou a acontecer na minha vida, gente, eu senti uma sede muito grande de poder compartilhar, principalmente com os meus amigos. Porque, como eu falei no começo do vídeo, eu amava e amo, e os amo, eles sabem disso. Eu tenho contato com todos eles. E eu queria compartilhar, porque, imagina só, acontece alguma coisa na sua vida, você... Sabe, uma coisa boa pra você, uma coisa que te fez tão bem. Eu não sei você, mas eu tenho vontade de falar, de compartilhar com as pessoas que eu amo. Eu quero poder falar, que lutar. Por mais que você fale assim, não vou falar, porque talvez vai gerar inveja, não sei o quê. Mas isso tá gerando uma chama tão grande dentro de você, isso tá gerando... Parece que você vai explodir se você não compartilhar. Porque... às vezes são coisas que você está vivendo hoje, né? Assim, nessa sua nova fase, depois que você decidiu mudar e ser firme nisso, e realmente você não tá mais com medo do que vão pensar de você. Tantas coisas boas começaram a acontecer que aquelas pessoas que te viram naquela fase anterior, naquela vida anterior, você quer poder falar pra elas, amiga, sabe? E aconteceu coisa tão boa pra mim, porque no fundo, gente, eu sei que todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Não era só eu que queria ser feliz. Não era só eu que tinha um cansaço horrível depois de um fim de uma festa, depois de um fim de algum rolê, de alguma coisa que você sente aquele peso. Não é só eu que estava fazendo as minhas vontades ou vivendo para o mundo que no final sentia uma tristeza, sabe? Uma depressão, uma angústia. Não era só eu. Inúmeras vezes eu já ouvi das minhas amigas, dos meus amigos também, que, sabe, que não está fazendo mais bem, mas não sabe como sair daquilo. Então eu comecei a perceber que eu precisava falar, porque eu amava eles muito. Então eu queria poder dizer para eles que não foi fácil renunciar às coisas que até aquele momento eu gostava muito, de ser aquela Jadila, eu gostava muito do meu jeito. Naquele momento, para mim, eu estava sendo eu mesma. Mas de repente, parece que tudo foi desconstruído na minha cabeça, gente. Parece que nada mais fazia sentido na minha cabeça. Nem o meu jeito de me vestir, nem o meu jeito de falar, nem a forma que eu via o mundo. E eu sempre falo, quando eu sento, que foi Deus que fez isso na minha mente. É uma renovação, sabe? Os seus olhos começam a ver diferente, você começa a ter ideias sobre a vida, pensamentos, posicionamentos. E não é que você estava sendo falsa antes, mas é porque você começou a falar,
A Bíblia fala que Jesus, ele está à nossa porta, né, batendo no nosso coração. E eu comecei a entender que toda vez que eu me sentia mal, por ter certas atitudes, toda vez que eu estava mal, por estar longe dos caminhos do Senhor, por estar fazendo só minhas vontades, por não pensar em consequências, eu comecei a perceber que esse sentir mal não era coincidência. Era Jesus batendo na porta do meu coração, pedindo para entrar no meu coração. Era Jesus batendo na porta do meu coração, me gerando incômodo, coisa que eu não sentia antes, sabe? Eu já tive momentos que eu não sentia nada, eu não sentia em nada, porque o pecado, ele se torna natural. Você repete ele tantas vezes que ele se torna comum, você não sente mais nada. Mas quando você começa a dar só uma oportunidadezinha sequer para essa voz, né, para essa chama, ele começa a gerar em você constrangimento, e você começa a sentir aquilo e você não entende. E eu decidi dar ouvidos a isso. Porque eu cheguei a um momento da minha vida que eu queria me matar. Eu queria ceifar a minha vida porque eu não estava conseguindo mudar de vida. Eu não estava conseguindo sair daquele ciclo. Eu não estava conseguindo viver a vida que eu sonhava, mesmo desejando tanto. E esse processo, tudo isso, me fez entender que, independente do que as pessoas iriam pensar sobre mim, independente de que se eu seria julgada, tipo, olha, a Jadila estava um dia desse aqui, agora tá querendo falar de Jesus, tá querendo pregar de Jesus. Gente, o evangelho, ele não é de história de pessoas perfeitas. O evangelho é história de pessoas transformadas, não de histórias de pessoas perfeitas. Então, o evangelho é sobre mim mesmo. O evangelho é sobre você, quando Deus fizer na sua vida também. Porque se não fosse isso, não existia evangelho. Jesus veio para isso. E aí eu falava, Jesus, eu quero tanto falar, mas eu fico meio com vergonha, sabe? Do que as pessoas vão pensar. Pensando que eu tava lá. E é realmente muito estranho isso. E aí eu falava, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a poder compartilhar do que o Senhor fez na minha vida de uma forma que as pessoas que estavam ao meu redor, que me conheceram, os meus amigos, que eles se sintam amados pelo Senhor, principalmente, e por mim também. Não pesados, não julgados, mas que, olhando para mim, eles também entendam que quando eles quiserem, na hora que eles quiserem, o Senhor está disponível para fazer as mesmas mudanças, ou as mudanças que eles desejarem. O Senhor está disponível para realizar os sonhos deles do jeito que eles quiserem. E eu quero muito compartilhar o céu com os meus amigos. E, gente, graças a Deus, todas as pessoas que eu conheci no mundo, todas as pessoas que eu conheci quando eu não estava vivendo uma vida de renúncias, todas essas pessoas respeitaram as minhas escolhas e as minhas decisões. E eu já digo, só pode ser Deus na vida deles também. Pode ser o temor, o discernimento, porque todas as pessoas, eu recebo todos os dias mensagens de amigos meus que com certeza vão ver esse vídeo, de como eles estão felizes por me ver bem. E eu percebi algo. Eu falei, Deus, o Senhor também tem algo profundo na vida deles. E de fato, quantas amigas minhas foram ministras de louvor, foram pessoas que têm um chamado ministério, foram alguém que Deus já usou a boca, que Deus já usou a voz, que Deus usava profundamente. Foram pessoas que hoje talvez está totalmente afastado, mas também sabem, assim como eu sabia, que não era o nosso lugar, ali não é o nosso lugar, sabe? E por isso que eu as amava mais ainda, e as amo, porque eu vejo Deus, eu vejo como Deus as deseja, as querem. E a minha missão hoje é continuar orando pelos meus amigos e nunca, jamais calar a minha voz por medo do que eles ou outras pessoas vão pensar, porque hoje eu sou diferente. Porque eu decidi ser diferente, porque eu decidi acreditar diferente, mudar meu jeito de ser, meu jeito de falar, meu jeito de vestir, meu jeito de acreditar.
sempre orando e pedindo ao Senhor que eles se sintam amados. E qual é a lição que eu tiro de tudo isso? Se Maria Madalena, ela simplesmente decidisse não se tornar a mulher que ela se tornou, a gente não teria vivido esse testemunho dela ser a primeira a ver a ressurreição de Jesus. Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. E ainda assim, ele foi restaurado. Então, gente, eu realmente, nesse vídeo, eu quero que você possa entender que, no fim das contas, vai valer muito mais a pena, sabe? O que nós devemos nos envergonhar é quando nós ferimos o coração de Deus, sabendo que nós estávamos no lugar errado, na hora errada, fazendo as coisas erradas, fazendo coisas que realmente ele se entristecia e a gente não estava nem aí. Mas agora que nós estamos tendo esse encontro, que nós tivemos o encontro, que você teve esse encontro, que você está ouvindo esse chamar, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do que Deus está fazendo na sua vida. Pelo contrário, abra sua boca, compartilhe. Porque talvez a forma, o processo, como Deus ele fez na sua vida, ele pode fazer na vida dos seus amigos, na vida das pessoas que você ama também. Talvez uma escolha sua, uma atitude sua diferente, fez você colher algo tão bom para sua vida. E você diz que ama os seus amigos, ama as pessoas, e você não vai compartilhar isso, porque você está com vergonha. Com vergonha de se posicionar, com vergonha de falar que você, sim, de fato, foi uma pessoa diferente, cometeu muitos erros, mas agora você está vivendo uma nova vida. E eu sei, as pessoas não vão esquecer, nem nós mesmos esquecemos. Mas a Bíblia fala que aquele que nos faz lembrar dessas coisas não é o Senhor, é o acusador das nossas almas. Então toda vez que você se pegar, se questionando, se culpando, se sentindo mal, eu não vou falar de cura porque eu era uma mulher que eu vivia deprimida, eu não vou falar de libertação porque eu vivia cheia do demônio, demoniada, eu não vou falar de paz porque eu sou uma pessoa, eu sou barraqueira, eu não vou falar de amor porque eu já casei, descasei, já terminei, já separei, eu não vou falar de santidade porque eu vivia me prostituindo, eu vivia bebendo, eu vou falar de vícios porque eu sou viciada em droga, eu não vou falar. Calma, deixa eu te falar uma coisa. Esquece das coisas que você fez. Toda vez que você se envergonhar de compartilhar, deixa Jesus gerar o testemunho na sua vida. Ele veio foi para isso. Ele veio foi para você contar as boas novas. Só tem como existir boas novas se você tiver vivido alguma coisa antes. Alguma coisa antes. Ninguém, gente, nessa terra, ninguém teve uma vida perfeita, sem falhas, sem erros. E eu tô dizendo aqui que eu também ainda não tenho. Eu não sou perfeita. Todos os dias eu acordo, todos os dias eu peço perdão ao Senhor. Todos os dias eu peço perdão pelos pecados que eu ainda cometo, porque nós cometemos diariamente, nós buscamos santidade, buscamos ser santos. Então todo dia eu renuncio. Às vezes a minha mente balança, meu corpo se balança, pode acontecer de alguma coisa, mas por eu estar renunciando, por eu estar dizendo não, cada dia que passa se torna mais fácil. Não é fácil, mas pode se tornar mais, conforme você vai realmente renunciando. Então não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe não tenha medo de querer ser diferente. Pelo contrário, queira ser diferente. Queira ser diferente por você mesmo, para que você colha novos frutos, para que você viva uma nova fase, um novo tempo, para que você venha ter novas experiências, para que você venha construir novas amizades. Não que as pessoas, elas têm que ser excluídas da sua vida, mas se o Senhor te chamar para viver um novo tempo e uma fase diferente, se elas também amam você, elas vão respeitar as suas escolhas, assim como aconteceu na minha vida. Se elas também têm uma consideração por você, elas também vão entender, porque também elas
sabem que Deus é poderoso para fazer isso. Elas sabem que Deus também tem a mesma coisa para a vida delas. Entende? E nós precisamos nos tornar testemunhos, nós precisamos permitir que o Espírito Santo fale através de nós, nós precisamos nos encorajar e não ter medo, confiar no Senhor. Porque se Paulo ele fosse ter medo de julgamentos, de tudo que ele fez, a Bíblia vai relatar que o Senhor, ele libertou o endemoniado gadareno. 30 minutos antes ele era um endemoniado, 30 minutos depois ele era um pregador. Então não existe isso. Jádila, mas as pessoas não querem. Mas você estar mais preocupado com o que as pessoas vão pensar sobre você, sobre as suas novas escolhas, suas atitudes, do que o próprio Deus sobre o que você é. A Bíblia fala que o Senhor, eu vou até olhar aqui a passagem, mas a Bíblia vai dizer no livro de Jeremias 29:11, para finalizar esse vídeo, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Gente, isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura. Eu vou repetir. O Senhor falando, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Maria, João, Jéssica, Ana, Antônio, Gabriel, Lucas. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre você, diz o Senhor. Aí ele fala, pensamentos de paz e não de mal. Em outra versão fala, e não de te trazer danos. Gente, se Jesus, se Deus, ele tem um pensamento de não de nos trazer dano, ele tá pensando sobre mim, ele tá lá pensando, eu tô pensando sobre a Jádila. O que eu penso sobre ela? Eu penso coisas boas sobre a Jádila. E o mais interessante nesse contexto é que quando Deus ele falou para esse povo de Israel, quando Deus ele falou, eles estavam exilados na Babilônia. Você vai ver lá no contexto. Depois de muitos erros, depois de fazer muito mal, depois de serem rebeldes, de estarem afastados de Deus, né, humanamente falando, eles estavam vivendo as consequências do pecado deles. E aí Jesus vai dizer aqui nessa passagem, mas eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Eu tenho pensamento de paz e não de trazer dano. Eu tenho um pensamento que não te faz mal. Então o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que independente de como você pensa sobre si mesma, de como as pessoas pensam sobre você, independente do que você já fez no seu passado, independente de como você se vê, se você está se vendo muito suja ao ponto que você acha que Deus não é capaz de te limpar, se você está se sentindo muito envergonhado das atitudes que você tinha antes e agora você não quer mais, mas você agora também está com vergonha de mudar, Deus está dizendo, desde quando você foi formado no seu ventre, o meu pensamento sobre você sempre foi bom. Eu sei que você é bom porque eu te fiz bom. Porque eu te fiz a minha imagem, a minha semelhança. Então, você não é ruim, você não é mal, você não é nada disso que as suas escolhas e essas consequências fizeram você pensar que você é. Ou que os outros dizem que você é, que você nunca vai mudar. Porque se o próprio Deus está te vendo diferente, se o próprio Deus não julga, porque ele não julga, porque aquela mulher que estava lá sendo apedrejada, ele olhou para aquele povo todo e ele falou, se vocês são tão santos assim, então atire a primeira pedra. Se vocês nunca cometeram nada, eu quero saber quem vai ser o primeiro a atirar a primeira pedra. Então, às vezes, amigas e amigos, nós estamos tão preocupados com o que os outros vão pensar, porque a gente decidiu ser diferente, quando na verdade todas essas pessoas que estão ao seu redor, elas também querem acessar a paz que excede todo entendimento, elas querem acessar a paz nos seus relacionamentos, elas querem acessar a prosperidade de Deus, elas querem saber como é caminhar e as bênçãos do Senhor acompanhar elas, não elas viveram uma vida correndo, elas querem também isso, elas sonham em ser felizes também. E Deus está dizendo, isso também é o que eu vejo, o que eu sonho e o que eu penso sobre você. Independente do que você fez ou deixou de fazer, eu penso sobre vocês pensamentos de paz.
eu penso e vejo muito mais profundo do que essas coisas externas fizeram. Eu vejo quem é você na essência. E na essência você é boa, na essência você é a menina dos meus olhos. E é por isso que eu não desisto de você. É por isso que eu te incomodo. É por isso que eu causo esse constrangimento quando muitas vezes você faz o que dá na sua cabeça. É por isso que no outro dia você acorda sentindo sintomas de depressão. Por quê? Porque realmente a tua essência, você não é daqui. Você é do céu. Você é minha filha. Ah, Deus, mas eu tô sendo usada pra fazer só a vontade do diabo. Eu tô sendo até o dia que você não quiser mais. E se você não sentir força, se você não se sentir fraca pra você conseguir fazer escolhas diferentes, se você quer voltar ao início, voltar ao princípio. Nossa, me lembrou de uma música isso aqui, que é a música da Cassiane, que fala assim: quero voltar ao início, os primeiros passos refazer, vou regressar ao caminho, minhas obras vou rever, eu vou trazer à memória as promessas que aos teus pés eu recebi. Eu quero recomeçar, pois não sei viver sem ti. É isso, gente. Você também não tá sabendo mais viver sem ele. Você também quer essa presença. Independente do que você está fazendo, mas você quer que ele te guarde, que ele te proteja, que ele te livre da bala perdida, que ele te livre dos acidentes, que ele te livre. Você sabe que só ele pode fazer isso. Você sabe que só ele pode fazer isso. Você sabe que quando você sai, que você vai para as noitadas, que você chega viva, você sabe que foi só a mão de Deus te guardando até agora. Por que que ele faz isso? Por que que você acha que ele ainda está guardando, te livrando, te protegendo de todo o mal, te cercando debaixo das asas dele? Por que você acha que ele está fazendo isso? Porque o que ele tem para sua vida ainda está de pé. As promessas que Deus tem para você ainda está de pé. E eu quero te relembrar e finalizar, porque isso também fez parte da minha vida, é que existem duas histórias. Existe uma história que é a história que você vai viver com base nas decisões que você tomar, sem estar um pouco nem aí se Deus se agrada. E existe a história que Deus tem pra você, que você vai construir ela debaixo de uma obediência, obedecendo a palavra, fazendo a vontade de Deus pra sua vida, renunciando o pecado, renunciando e buscando, porque é uma busca constante, como eu disse. Eu não sou perfeita, tô longe disso, queria eu, todo dia eu peço: Senhor, me ajuda, me ajuda. Me ajuda a ser mais limpo, me ajuda a ser melhor, muda o meu coração. Eu também tenho coisas que eu tenho que até hoje tá pedindo ao Senhor: Jesus, me ajuda. Mas, gente, é prazeroso essa experiência, é prazeroso esse processo. É muito bom você poder olhar para você mesmo e quando você fecha os olhos, você sente aquela paz que você tanto buscou e você não conseguia, que o álcool não te trouxe. Você fecha os olhos e eu me lembro quando a minha avó faleceu, que meu Deus, eu não sei nem explicar como eu fiquei. Foi um momento da minha vida que eu realmente vi a depressão na minha frente. E eu quis me afogar, realmente. Eu não queria ficar sóbria nenhum segundo sequer. Se eu pudesse, eu não queria lembrar nem quem eu era, porque eu sempre sonhei em poder compartilhar com a minha avó. Olha que loucura, eu sempre achei que um dia Deus ia mudar a minha vida. Eu sempre tive certeza disso. Mas quando a minha avó faleceu, eu pensei assim: nossa, que sem graça agora, porque eu queria que ela estivesse viva para ela ver, porque ela orou tanto por isso, tanto. Ela orou tanto para me ver, sabe? Talvez você tenha uma pessoa que ora muito por você, ainda que ela não desiste de você por nada. Você erra, você continua errando, você promete, fala que vai mudar, você não consegue mudar. Você fala que vai parar de usar drogas, você não consegue. Você fala que vai parar de fumar, de beber, de ver essa vida que você tá vivendo, você não tá conseguindo. Mas existe alguma coisa dentro de você que faz você querer, mas você não consegue. E Paulo dizia isso, ele falava que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas o mal ele conseguia.
E talvez você tem tanta vontade de dar esse orgulho para essa pessoa, mas você não tá conseguindo. Eu achava que eu ia, sei lá, que a minha avó ia poder ver eu me casar, que a minha avó ia poder ver os meus filhos, que a minha avó me veria falar de Cristo de novo, porque como eu disse para vocês, eu sempre preguei, eu sempre louvei, e eu achei que ela viria tudo isso. Mas quando o Senhor me chamou, ela já estava com Alzheimer, então ela nem lembrava às vezes de mim, nem lembrava que eu era neta dela mais. Mas eu sei que aonde ela estiver, eu sei que ela está com o Senhor, eu creio que ela possa ou saber de alguma forma, ou vai saber, porque ela vai me encontrar no céu. Eu vou ser salva em nome de Jesus. E a maior forma de amor que eu posso expressar, que eu posso dizer para alguém, é desejar compartilhar o céu com essa pessoa. Eu acho que não tem forma mais de amor. Então, se você tem esse desejo de mudar a sua vida, não só por você mesmo, mas por alguém que você ama muito, que você acredita que merece. Talvez você, como eu, não teve a oportunidade, talvez essa pessoa já até se foi. Mas eu quero te dizer que ainda há uma oportunidade de vocês se encontrarem, porque se essa pessoa ela foi para o céu, você também pode ir para o céu. Você também pode. Vocês vão se reencontrar. Entende? Vocês vão se reencontrar. Então, não desista de você mesmo. Não desista. Deixe Deus mudar você, deixe Deus fazer o que Ele quer fazer com você, deixe Deus mudar a sua vida, a sua história, os seus pensamentos, a sua visão sobre o mundo, sobre o futuro. Deixa Deus desconstruir você, porque Ele vai começar, sabe? Ele vai começar a desconstruir tudo que você até então hoje acredita, ou talvez você já não acredita, você já está nessa guerra de identidade. E Ele está te chamando para o novo dele. Ele está te chamando para te mostrar na tua essência o que é bom para você, o que é perfeito, o que é agradável, o que te fará bem, o que fará o que Ele está dizendo nessa palavra, os pensamentos que Ele tem para ti, o que fará com que isso aconteça na sua vida. Paz, a paz que você busca, o amor que você busca, a cura que você busca na sua alma, o valor que você busca, porque infelizmente nesse mundo o que mais a gente passa é por desvalorização como mulheres, como pessoas. E esse é o plano do inimigo para nós. Saiba você que esse é o plano do inimigo para as nossas vidas. É ele que quer nos envergonhar, nos destruir, acabar com o nosso valor. É Ele que quer, através de quê? Através das nossas próprias decisões de ouvir e fazer a vontade dEle. Ele que quer nos sujar cada vez mais, ao ponto de nós mesmos ficarmos cegos, desacreditados que merecemos o amor de Deus, merecemos o amor das pessoas, merecemos ser amados novamente, seja por um marido, seja por uma mãe, seja pelos seus filhos, seja por si mesmo. Porque como podemos amar se não amarmos a nós mesmos? Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu acreditava que, sinceramente, eu não me amava, gente. Não tem como você se amar quando você se enxerga escolhendo tantas coisas erradas, que faz mal para a sua saúde, para a sua paz espiritual, mental, para o seu corpo, para o seu físico, para tudo. Como eu poderia dizer que eu me amava? Mas em Jesus, Ele tá aqui, sabe? Ele tá aqui dentro. Jesus, Ele está dentro de você, Ele não está do lado de fora, Ele está dentro de nós. Nós somos o templo dEle. Essa voz aqui está o tempo inteiro falando com a gente, Eu tenho outra vida para você. Eu tenho outras mesas para você sentar, eu tenho outros ciclos, eu tenho outras amizades, eu tenho outra história, eu tenho outras experiências. Eu tenho tudo que você precisa, tudo.
E o meu desejo é que todos vocês, todos vocês, eu não vou me calar, eu não vou me envergonhar, eu não vou ter medo. É que todos vocês, e que eu possa compartilhar o céu com todos vocês, é que as bênçãos do Senhor acompanhem vocês, é que todos vocês conheçam Ele de uma forma tão profunda, não como o seu pastor fala, não como as pessoas falam, não como as pessoas nos vídeos falam, não como eu tô te falando. Eu quero que você tenha a sua própria experiência com Ele. Eu quero que você tenha os seus segredos com Ele. Eu quero que você tenha essa intimidade com Ele de forma diferente. Eu quero que você tenha essa amizade tão profunda ao ponto dele te falar uma coisa tão simples, sabe? Do tipo, minha filha, isso eu não queria que você fizesse. E às vezes nem é questão de pecado, sabe? Às vezes não é... eu conheço pessoas que, por exemplo, não cortam o cabelo. E a pessoa fica, ai, mas não é pecado e tal. Gente, não é sobre isso. Muitas coisas são por conta daquela intimidade, do relacionamento, da amizade que você tem. É individual. Às vezes aquilo que me incomoda não é o que vai te incomodar, ou o Espírito Santo vai te incomodar. É o relacionamento. Então, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe do que Deus está fazendo na sua vida. Não tenha medo de mudar. E pelo contrário, se você ama tanto as pessoas, se você ama os seus amigos, se você os considera, se você respeita a história que vocês tiveram, compartilhe as boas novas que Deus está fazendo na sua vida. Sabe? Compartilhe com alegria, como eu falo com as minhas amigas, coisas que só Deus mesmo para fazer. Compartilhe, porque vai valer a pena. E eu quero finalizar esse vídeo orando por todos vocês que estão aqui até o final desse vídeo, para que o Senhor, Ele faça algo novo, que Ele encontre esse espaço em vocês. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. O Senhor sabe que não é pela minha força, não é por violência, não é, Senhor, por pressão psicológica, não é uma lavagem cerebral, não é nada disso. É só o Teu Espírito Santo que pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, Pai, eu quero te pedir na vida dessa pessoa que está ouvindo esse vídeo até o final, que o Senhor possa ajudar ela a se transicionar, que o Senhor possa ajudar ela, Senhor Jesus, a mudar de fase, a escolher e a ter orgulho do que você está fazendo, Senhor. Remove toda vergonha, toda acusação, todo medo, Senhor Jesus. Tudo que venha impedir, atrapalhar dela viver o novo de Deus na vida dela, Pai, na vida dele. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, remove as pedras. Senhor, tira todos os impedimentos para ela viver a nova fase que o Senhor tem. Que o Senhor venha trazer, Senhor Jesus, o discernimento, a clareza e a alegria de viver fazendo a Tua vontade, Pai. Que nada, Senhor Jesus, valha mais do que fazer a Tua vontade. Que a única preocupação que essa pessoa tenha é em como o Senhor vê ela e o que o Senhor pensa sobre ela. E como nós aprendemos, Senhor Jesus, aqui, através, Senhor, da Tua palavra, que o Senhor pensa coisas boas sobre nós, porque somos bons, o Senhor nos fez bons. Somos a Sua imagem, a Sua semelhança, Deus. Então, nos relembre quem somos nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, eu sei que você percebeu, não tem muita produção, não tem muita coisa. É meu primeiro vídeo, assim, praticamente aqui. Eu quero te pedir que você curta, que você comente alguma coisa, que você compartilhe, porque foi realmente do fundo do meu coração.